Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Mas antes de começarmos a falar sobre este livro, não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar as notificações para acompanhar as novidades do canal. O tema de hoje é Capitães de Areia e o Comunismo. Uma resenha crítica falando um pouco do livro e abordando o seu tema principal. Capitães de Areia, como nós bem sabemos, é a obra mais vendida do escritor baiano, com mais de 5,3 milhões de exemplares vendidos. É considerado um clássico da literatura nacional e que faz uma forte crítica social e política. Esse livro de Jorge Amado foi publicado pela primeira vez em 1937. Falando sobre a crítica social, Capitães de Areia são apresentados vários episódios que retratam problemas sociais vivenciados na época, ao lado da marginalidade, a solidão e abandono de crianças e jovens à sua própria sorte. Lembre-se, a crítica social ela é válida. Denunciar as mazelas sociais também é válido. Mas qual o objetivo? Qual o objetivo? Qual a intenção ao se fazer uma crítica, uma denúncia social? Qual é a intenção? A intenção é ajudar de fato aqueles que são objeto da denúncia, ou seja, as crianças. A intenção é ajudar de fato aqueles que são objeto da denúncia ou somente apontar um culpado ou criticar um modelo político-social. Qual seria esta intenção de fato? Como nós bem sabemos, Capitães de Areia é uma obra, uma narrativa de teor comunista declarada, na qual Jorge Amado denuncia em sua percepção os males de uma sociedade capitalista. Lembre-se que o próprio Jorge Amado declarou: "Meu último ídolo é Stalin". Jorge Amado foi perseguido pelo Estado Novo justamente por ser militante comunista. Foi obrigado a se exilar na Argentina e no Uruguai entre os anos de 1941 a 1942. O Estado Novo, para quem não sabe, foi uma ditadura brasileira instaurada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. No mesmo ano, ou seja, em novembro de 1937, o Estado Novo queima na Cidade Baixa de Salvador quase 2.000 obras de literatura que eram consideradas simpatizantes do comunismo. Dessas quase 2.000 obras, 90% desses exemplares eram de autoria de Jorge Amado. O livro Capitães de Areia, que era um livro recém-lançado, estava nesse meio e fora queimado justamente por ser considerado um livro simpatizante do comunismo. Então, do que se trata esse livro Capitães de Areia? É um romance que retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua que moravam em um areal abandonado, por isso ficaram conhecidos como os Capitães de Areia. O segundo ponto a se falar sobre o livro de Jorge Amado é justamente a linguagem erótica do livro. Jorge Amado é conhecido por essa linguagem coloquial e um forte apelo erótico. Talvez você possa dizer que essa linguagem é necessária na narrativa para poder retratar de fato a realidade. Mas nós bem sabemos que nós podemos retratar a realidade usando, por exemplo, o eufemismo, né? O eufemismo pode ser usado de forma correta para retratar a realidade sem fazer apelo erótico. Outro ponto também a se tratar
são as duas religiões apresentadas no livro. Primeiro, o candomblé e o segundo, o catolicismo. Na religião matriz africana, nós vamos ver presente no livro entidades como orixás, Iemanjá, Omulu, representadas pela mãe de santo Dona Ninha. Já representando a Igreja Católica, nós temos o Padre José Pedro, que essa, na minha opinião, é um dos melhores personagens do livro, porque o Padre José Pedro era aquele que, de fato, realmente se importava com os meninos de rua. Inclusive, ele fora chamado de amigo de marginais, porque ele ia contra os fiéis da igreja, ia contra os seus superiores, justamente para ajudar essas crianças. Então ele se importava de fato. Se você for ler a narrativa, você não vai ver outras pessoas se importando com aquelas crianças, né? Inclusive, a Dona Ninha não tinha a mesma importância, né? Não se importava como o Padre José Pedro realmente se importava com as crianças. Inclusive, ele até conseguiu resgatar um do meio desse tipo de vida, que foi o personagem Pirulito, que até virou frade. Para finalizar, então, Capitães de Areia é uma história muito boa e envolvente, mas os seus contras são esta linguagem apelativa e erótica, e em segundo, nós sabemos que o seu ideal reflete a luta de classes. É uma história boa, mas que, por fim, reflete ao pensamento do Partido Comunista, que não foi aquele pensamento que o próprio Jorge Amado levou pelo resto da sua vida, como nós sabemos que, posteriormente, Jorge Amado renunciara ao Partido Comunista. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido, e se você tiver curiosidade para ler esta obra de Jorge Amado e concluir aquilo que nós estamos falando, você pode comprar o livro Capitães de Areia pela Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa comprar, e comprando o livro você também ajuda este canal. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar as notificações, de compartilhar, e até o próximo vídeo.